Olá, queridos amigos e irmãos em Cristo, a paz do Senhor. Quero meditar com você em um texto bíblico, desta vez encontrado no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo de número 8, versículos 23 a 27. E entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eu quero chamar a sua atenção para algumas lições que encontramos nesse texto. Lições preciosas para serem aplicadas à nossa vida. É a palavra de Deus para os nossos corações. A primeira lição, e esse relato, os crentes em Jesus conhecem muito bem. Jesus acalma uma tempestade. Jesus está ensinando a grande multidão e de repente Jesus decide atravessar para o outro lado do lago. A primeira lição que a gente aprende aqui, já quero ir direto ao ponto, é acerca da presença de Jesus. Destacando que a presença de Jesus com os discípulos não garante, como não garantiu, a ausência de tempestades. Jesus atravessa o lago juntamente com os discípulos no mesmo barco. Jesus está no barco. A tempestade vem. Os versículos 23 e 24 dizem: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Às vezes nós temos a impressão, cometemos o engano de achar que porque Jesus está conosco, as tempestades não podem vir. As tempestades não virão. Mas é bem verdade as palavras de Jesus em João capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis aflições. Mas o que nos anima é que Jesus nos disse: Tende bom ânimo, eu venci. A presença de Jesus não garantiu a ausência de tempestade, mas garantiu a chegada dos discípulos são e salvos do outro lado. E veja que eles atenderam ao convite de Jesus, porque Marcos, narrando o mesmo episódio, no capítulo 4, versículo 35, diz: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, Jesus disse para os discípulos: Passemos para outra margem. Os discípulos entraram no barco e passaram para o outro lado do lago, não por vontade própria, mas por vontade de Jesus. Responderam positivamente ao convite de Jesus. Foi Jesus quem convidou os discípulos para juntos atravessarem para a outra margem. A presença de Jesus conosco não garante a ausência de tempestades, de momentos difíceis, de situações adversas. As tempestades virão, mas se estamos seguindo a Jesus, se estamos respondendo positivamente ao convite de Jesus feito a nós, nós temos a certeza de que chegaremos do outro lado. Amém?
A segunda lição que eu quero compartilhar com você com base nesse texto é que a aproximação divina ou da pessoa divina é sempre a melhor atitude em meio às situações adversas da vida, em meio às tempestades. O versículo 25 diz-nos: e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: salva-nos, que perecemos. Os discípulos, ao perceberem que não dariam conta de vencer aquela tempestade e que afundariam porque as ondas estavam a ponto de encher o barco, então eles recorrem a Jesus, se aproximam de Jesus. Em meio a momentos difíceis, em meio a momentos tempestuosos, a melhor de todas as atitudes é aproximar-se do Senhor. Como escreveu Tiago, lá no capítulo 4, versículo 8 a 10. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. O próprio Jesus disse que aquele que se aproxima dele de modo nenhum, de maneira nenhuma, Ele o lançará fora. Às vezes vem a tentação de recorrermos a quaisquer coisas ou pessoas nos momentos mais difíceis pelos quais passamos na vida. Mas a melhor atitude é sempre a de aproximar-nos do Senhor. E não nos aproximarmos de qualquer maneira, de qualquer forma. Veja como os discípulos se aproximam do Senhor. E os seus discípulos, versículo 25, aproximando-se, o despertaram. Como foi isso? Dizendo, falando: Senhor, salva-nos, que perecemos. Quando nos aproximamos do Senhor, nós temos que reconhecer a sua divindade e a sua soberania sobre todas as coisas. Eles chamaram Jesus de Senhor. Temos que nos aproximar dele, reconhecendo que a nossa salvação, em qualquer momento, só virá dele. Os discípulos disseram: Senhor, salva-nos. É preciso nos aproximar dele, sabendo que Ele é a única solução para a nossa vida, para os nossos problemas. Os discípulos disseram: Senhor, salva-nos, que perecemos. Se o Senhor não nos salvar, nós iremos perecer. Aproximar-se de Jesus é o que precisamos em todos os momentos difíceis. A terceira lição que nós podemos aprender aqui é que Jesus queria despertar nos discípulos, aumentar, fazer crescer neles a fé. Jesus permite aquela situação para que a fé dos discípulos fosse acrescida, aumentasse, evoluísse. Quando você lê o Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, se a ordem estiver correta, cronologicamente falando, os eventos, no capítulo 8 de Mateus, os discípulos já tinham presenciado muitos milagres de Jesus. E é o que Jesus disse para eles, versículo 26. E disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Jesus não censurou os discípulos por não ter fé. Jesus não afirmou que eles não tinham nenhuma fé, mas porque a fé deles era ainda pequena, mesmo diante de alguns milagres que eles já tinham visto. Como está a sua fé? Como está a minha fé? Naquele que é o nosso Salvador, naquele que é o nosso Senhor, Jesus Cristo. O Senhor quer que a sua fé seja aumentada nesta hora, neste momento, neste dia. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Quando as provas vêm, quando as tribulações chegam, Deus não quer destruir-nos. Ele quer provar-nos e aprovar-nos. Ele quer que sejamos elevados a um patamar maior, em uma experiência com Ele, em um relacionamento com Ele. E quando eu falo isso, eu lembro sempre de Jó. Deus só permitiu aquela tribulação na vida de Jó, porque Deus tinha propósitos excelentes para a vida de Jó. Os propósitos de Deus na vida de Jó era que ele o conhecesse de maneira mais profunda,
e também dobrar as suas bênçãos sobre a vida de Jó. Nenhum mal Deus permitirá sobre a sua vida, sobre a nossa vida, se não houver aí um propósito de Deus. Em quarto lugar, Jesus queria, como fez, demonstrar o seu poder, o seu controle sobre todas as coisas, a partir da natureza. É o versículo 26. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Os discípulos, no versículo 26, ficam admirados, perplexos, o texto bíblico diz maravilhados, e disseram e exclamaram uns para os outros, dizendo: quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quando lemos as Escrituras Sagradas, não temos muito tempo para discorrer aqui, mas quando lemos as Escrituras Sagradas, nós entendemos sim, percebemos sim que Jesus, como Deus que é, Ele tem domínio e controle sobre todos os seres espirituais, sejam anjos, sejam demônios. Ele tem controle sobre a vida dos homens, dos seres humanos. Jesus tem controle sobre as forças da natureza. Jesus tem controle sobre as enfermidades, sobre as doenças. Jesus tem controle sobre a vida, sobre a morte. Jesus tem controle sobre a história humana. Jesus tem controle sobre os reinos e domínios dos homens. Jesus tem controle sobre o tempo. Jesus tem controle sobre todas as coisas. Não foi isso que ele declarou em palavras registradas em Mateus capítulo 28, versículo 18? É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Este texto de Mateus capítulo 8, versículos 23 a 27, ele traz para nós, dentre outras coisas, a lição, a verdade, o ensino de que Jesus, o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, Ele controla, domina todas as coisas. Tudo está sob seu domínio. Tudo está sob seu controle. Nada se move no universo sem o querer, sem a vontade ou sem a permissão de Deus. Eu disse nada. Isso é provado na Bíblia Sagrada. A Bíblia vai nos mostrar claramente que tudo existe por Ele e tudo nele subsiste. Ou seja, Ele controla tudo, Ele rege tudo, Ele sustenta tudo. Nada saiu do controle de Deus. Nós estamos com Ele, Ele está no barco e nós vamos conseguir chegar são e salvos do outro lado. Ele está conosco e a tribulação só perdurará até o momento em que o Senhor permitir. Até o momento em que nós clamarmos por seu auxílio, por sua intervenção. E mais uma vez o seu nome, o seu poder, a sua glória será manifestada. Não caia fora do barco. Jesus está no barco, permaneça com Ele. Nós seremos vitoriosos em nome de Jesus, porque Ele está no barco. A presença de Jesus faz toda a diferença. Que Deus em Cristo abençoe você. Receba esta palavra em nome do Senhor. Anime o seu coração, alegre-se no Senhor. Porque Jesus tem o controle de todas as coisas. E Ele está no seu barco. Ele está na sua vida, Ele está na sua casa, Ele está na sua família, Ele está na sua igreja. Deus em Cristo abençoe você.